Oi pessoal, acabei de gravar os vídeos sobre arquivos em Python. Deu muito trabalho, nunca pensei que fosse dar tanto trabalho, mas acho que ficou bom, o resultado final foi bom, apesar de todos os meus vícios de linguagem, mas relevem, foi o primeiro. E eu falei diversas vezes no vídeo e repito aqui, se vocês tiverem qualquer dúvida é só me procurar, lá pela universidade ou por e-mail, ok? Então, curtam, obrigada, deem feedback, digam se gostaram ou não, ok? Mas sem memes, ok? Olá pessoal, como eu havia prometido o vídeo sobre a aula, hoje nós vamos aprender sobre arquivos em Python. Antes de começar a aula, vamos começar aqui os preparativos para vocês poderem seguir os exemplos de acordo com esse notebook que eu enviei pelo SIGA. Então, eu vou abrir aqui uma biblioteca que eu criei para mim de testes, certo? Então, nós vamos criar, no caso de vocês, é a biblioteca de vocês normal do curso. Então, eu vou criar aqui uma nova pasta chamada Arquivos. Marca aqui tipo folder, que é uma pasta em inglês. Vou criar essa pasta. Ela aparece aqui, na biblioteca. E aí agora o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o upload de todos aqueles arquivos que estavam no zip que eu enviei, tá certo? No meu caso aqui eu já coloquei nessa pasta arquivos, então são 7 arquivos que vocês vão abrir, e fazer o upload, ok? Pronto, depois disso a gente pode voltar pro notebook. Bem, essa aula é um pouco diferente, que não tem um arquivo PDF. Eu vou usar direto o notebook. Ele tem um modo apresentação e eu vou habilitar ele agora, tá certo? Então, pessoal, vamos começar. Vocês acompanham aí com o notebook que eu enviei pelo SIGA, ok? Então, qual é a principal motivação de se usar arquivos em Python? São duas, certo? Primeiro, a gente precisa de uma maneira de armazenar os dados permanentemente. Não sei se vocês perceberam, mas toda vez que vocês saem do Azure ou reiniciam o kernel, a gente perde todos os dados que estão lá. Então, numa aplicação mais complicada, onde a gente tem que entrar dados e tem que guardar esses dados, uma das maneiras de resolver isso é guardando os dados em arquivos. A segunda motivação é porque às vezes não é prático a gente ter que ficar digitando vários tipos de entrada, principalmente se for em grande quantidade. O ideal é que a gente pudesse ler isso de uma forma que já esteja em arquivo, tá certo? Bem, o que é um arquivo? O arquivo é uma área em disco, gerenciada pelo sistema operacional, onde a gente pode ler e gravar informações. Do ponto de vista da gente, do programador, a gente não precisa saber muitos detalhes como é que o arquivo está armazenado no disco, certo? A gente só precisa saber de duas coisas. A primeira é o nome do arquivo e a segunda é qual é o modo como esse arquivo vai ser acessado, se ele está em texto ou em binário, certo? Bem, então a primeira coisa que a gente faz para poder acessar um arquivo é abri-lo, tá certo? Nesse momento, a gente diz qual é o nome do arquivo, Se ele estiver dentro de uma pasta, a gente tem que passar o caminho, ou o caminho completo ou o caminho relativo em relação ao diretório que a gente está atualmente. E o segundo parâmetro que a gente precisa especificar é qual é o tipo de operação, se vai ser leitura ou escrita, inclusive se o modo é binário ou textual. Então, em Python, a gente usa essa função open. Justamente, a gente passa o nome do arquivo, normalmente vai ser um caminho entre aspas, Ou então o nome de uma variável que guarda o nome do arquivo, e o modo também do tipo string, tá certo? Vou já entrar mais em detalhes. Existem vários modos de abertura. Eu coloquei aqui os principais. Se você quiser saber mais detalhes, vocês consultem a documentação do Python. Mas os principais deles são leitura, que eu
escrevo lá a letra R, tá certo? O ideal é que esse arquivo já exista, se ele não existir vai ter erro. Se eu não passar nenhum tipo de modo, só o nome do arquivo lá na função open, o modo leitura é ativado por padrão. O segundo tipo é o modo escrita, que ele vai apagar o conteúdo do arquivo se já existir, ou então ele vai criar um novo arquivo se ele não existir. Então, muito cuidado quando a gente estiver usando o modo escrita, porque se já tiver um arquivo lá com aquele mesmo nome que eu abri, ele vai apagar o arquivo todo. Tem o modo append, que também é o modo escrita, mas ele preserva o conteúdo, ou seja, ele vai acrescentando novas informações ao final do arquivo. E aí o modo T para o modo texto, né, que é também o modo padrão, se eu não colocar nada ele vai considerar como modo texto. B para binário e o mais para atualização. Esses modos eles podem ser combinados, tá certo? Então, se eu quiser fazer leitura com atualização do modo binário, eu uso esse R mais B aqui, tá certo? E como falei, mais informações vocês consultem esse link que está aí no notebook. Bem, uma coisa importante que a gente tem que fazer depois que terminamos de processar os arquivos é fechá-los, certo? Isso é muito importante, porque o arquivo, quando ele fica aberto, se outros programas tentarem acessar aquele arquivo, ele pode ser corrompido, tá certo? Então, é sempre bom, assim que terminar de acessar, de ler ou de escrever, fechar o arquivo, e em Python a gente usa essa função arquivo.close, tá certo? Então, vamos ver o nosso primeiro exemplo de abertura e fechamento de arquivos. Aqui nessa célula eu tenho um trecho de código em Python. O que ele está fazendo? Ele está abrindo um arquivo com a função open, tá certo? Eu não estou passando nenhum modo, então ele vai considerar como modo leitura, mas eu poderia, sem problemas, acrescentar aqui, minúsculo, para ele ativar o modo leitura, tá certo? Como eu não coloquei também o T nem o B, ele vai considerar como se o arquivo fosse no modo texto. Aqui o que eu estou fazendo? Eu só quero saber qual vai ser o tipo dessa variável arquivo, né, depois que eu abrir com a função open, tá certo? E no final eu fecho essa variável. Então, eu vou executar aqui a célula. Vocês veem que o tipo desse arquivo é um objeto do tipo text.io_wrapper, tá certo? Que é justamente esse formato que o Jupyter usa para acessar o arquivo. Ok? Vamos ver o próximo exemplo. Nesse segundo exemplo, eu estou abrindo um arquivo como escrita, né? Dado o meu Wzinho aqui no final. Estou criando um arquivo dentro daquela nossa pasta que a gente ativou, tá certo? Ou criou lá e acrescentou os arquivos lá na preparação, né? O que eu estou fazendo? Eu estou querendo criar esse arquivo apague-me.txt, já que ele não existe, né? E vou abri-lo como escrita. Que eu não estou ainda escrevendo nada nele, só estou abrindo e fechando. Como ele não existe, vocês vão ver que ele vai criar esse arquivo lá nesse diretório arquivos, tá certo? Eu posso até olhar logo lá, a gente vai ver que ó, tá aqui o meu diretório, não tem nenhum arquivo chamado apague-me.txt, e depois que eu executar a célula, vocês vão ver que ele vai ser criado lá, tá certo? Terminou aqui a execução, a gente volta lá. Vou dar um refresh aqui na página. E vocês podem ver que o arquivo foi criado. Se eu observar o conteúdo, não tem nada porque é um arquivo vazio, tá certo? Ok, voltando lá. Bem, vamos para a coisa mais importante, né? Que é a leitura e a escrita de arquivos. Depois que eu abrir um arquivo, eu posso usar as seguintes funções. Primeiro, ler o conteúdo todo de uma vez, tá certo? Eu vou chamar essa função read dessa variável arquivo. Ou então, ler todo o conteúdo de uma vez, mas dessa vez eu vou pegar cada linha do arquivo e vou colocar numa lista, tá certo? Ela vai ocupar uma posição da lista. Ou então, eu posso escrever para o arquivo, e aí eu vou passar um conteúdo de texto. Tudo que é retornado dessas operações de leitura, com exceção essa das linhas, né, que é uma lista, vai ser conteúdo de texto, tá certo, pessoal? Então, eu tenho que passar aqui essa variável conteúdo, ela é sempre do tipo texto. Então, vamos ver esse exemplo
em que eu estou abrindo um arquivo como modo leitura, é aquele arquivo exemplo.txt, vamos olhar o que é que tem dentro dele lá. Exemplo.txt aqui. É um arquivo que só tem uma linha, que é, isso deve ser o arquivo inteiro, tá certo? Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou chamando essa função read, né, no arquivo, ou seja, ele vai pegar aquela linha lá que está lá, vai guardar nessa variável texto e depois eu vou mostrar o conteúdo dessa variável. E, por fim, fecho o arquivo aqui na linha 6. Sempre lembrem de fechar o arquivo. Vamos executar aqui a célula e é o que era esperado, né? Isso deve ser o arquivo inteiro, era o conteúdo lá da linha. Os arquivos eles só podem ser lidos uma vez depois de aberto. Então, se eu quiser ler de novo, eu preciso... Tenho duas opções aqui. Ou eu fecho o arquivo, certo? E abro novamente, aí eu posso ler. Ou então, eu movo o cursor do arquivo para o início, depois que eu ler, tá certo? Vamos ver aqui as duas opções. No primeiro caso aqui, mostrar o que acontece quando a gente tenta ler o arquivo mais uma vez. Então, até aqui a linha 5 é parecido com o exemplo anterior. Estou lendo o arquivo, guardei na variável texto e vou dar um print aqui com a palavra texto, 2 pontos, e o conteúdo lá do arquivo. Depois eu vou tentar fazer isso mais uma vez, só que eu vou guardar agora na variável texto 2 e mostrar o conteúdo dessa variável texto 2. E, por fim, fecho o arquivo. Então, se eu executar aqui, a primeira linha, né, que é o que tem da variável texto, como era esperado, aparece, isso deve ser o arquivo inteiro. Mas já na segunda linha, quando eu tento ler o arquivo novamente, sem fechar e abrir de novo, ele não acontece nada, ele não mostra nada, ou seja, eu não consigo ler o conteúdo do arquivo. E note que ele não dá a mensagem de erro, apenas não tem nada para ser lido, tá certo? Então, vamos ver a segunda opção. Já aqui, o que está acontecendo? Eu estou lendo o primeiro arquivo, né, a primeira parte, a primeira vez aqui, guardando também na variável texto e mostrando o conteúdo aqui na linha 5. Só que agora, antes de ler a segunda vez, eu vou mover o cursor usando essa função seek, aqui, ó, para a posição 0, ou seja, o início do arquivo, tá certo? E aí sim eu vou chamar a função, novamente, read, e aí vou guardar o resultado dela na variável texto 2. E aí vou mostrar, e vocês vão ver que dessa vez vai funcionar. Texto e texto 2 vão ter os dois conteúdos aqui do arquivo, tá certo? Bem, a outra função que a gente pode usar para ler o arquivo, lendo o conteúdo todo de uma vez, mas dessa vez guardando as linhas do arquivo em memória, numa lista, é essa função readlines. Vamos ver aqui um exemplo do uso dessa função. Eu estou abrindo aqui agora o arquivo exemplo 2, tá certo? Que ele é um pouco diferente lá do exemplo.txt, mas ainda é um arquivo bem simples. Vocês podem até olhar aí o que é o conteúdo dele. Nós vamos já mostrar aqui, a gente vai ver o que tem lá. Estou chamando essa minha função arc2, né, que é o nome da variável, .readlines. Ela vai retornar uma lista, onde cada elemento da lista é uma linha do arquivo, tá certo? Eu estou guardando nessa variável linhas, e depois eu estou mostrando a lista completa de uma vez. E, por fim, fecho o arquivo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, eu tenho duas linhas, né, no meu arquivo, onde a primeira tem essa é a primeira linha do arquivo e essa é a segunda linha do arquivo. Vocês podem perceber que no final do texto aparece esse /n aqui, que lá no arquivo não tem, né? Vamos olhar lá. Vou voltar aqui para minha pasta arquivos. Olhando o exemplo 2.txt, aqui não aparece, né, o /n. Por que lá no Python aparece? Bem, esse /n está aqui porque o delimitador de final de linha, ele é um caractere invisível, tá certo? Mas para o Python ele sabe que ali tem um caractere de final de linha. E para isso, o que representa isso em Python é esse /n aqui. Então, você sabe que aqui realmente termina a linha, tá certo? Depois, mais lá na frente, a gente vai ver como é que a gente faz para remover esse caractere aqui, tá certo? Para limpar a nossa linha e poder processá-la da forma que a gente quiser.
Uma outra maneira de ler as linhas de um arquivo é através do comando for. Dessa vez, ele vai ler uma linha de cada vez, tá certo? E novamente, essa variável linha aqui vai ser uma string, que é a linha do arquivo. Essa string também vai ter aquele /n lá no final, tá certo? Vamos ver um exemplo. Vou olhar aquele meu mesmo arquivo, exemplo 2, onde tinha duas linhas, estou abrindo como modo leitura, e vou usar um for dessa vez para percorrer cada linha do arquivo. E aí, vou dar um print na linha e, por fim, fecho o arquivo. Vou executar aqui. O que acontece? Vocês podem até perceber que tá meio feio aqui, né? Porque tá aparecendo uma linha de intervalo aqui entre a primeira e a segunda, linha em branco. Isso é por causa daquele /n lá. O nosso comando print, ele já acrescenta um /n por padrão. Então, aqui ele tá considerando 2 /n, né? Print, salta uma linha, salta outra linha, tá certo? Depois a gente vai resolver isso aí, não se preocupe. Bem, vamos ver agora como é que a gente faz para escrever para um arquivo. Nós já sabemos ler de um arquivo, vamos ver como é que a gente faz para escrever. Então, a gente usa essa função write aí, conteúdo, né? Onde conteúdo é uma string. Vamos ver aqui um exemplo. Eu estou abrindo aqui um arquivo, né? Para o modo texto, esse arquivo números.txt ele ainda não existe, tá certo? Então, nós vamos criá-lo no modo para escrita. O que a gente vai escrever nesse arquivo? Vocês podem ver aqui, ó, estou fazendo um for, né? Usando essa variável número. E eu vou criar aqui, né? Uma lista de números começando no 1 e indo até o que vem antes do 101, ou seja, de 1 até 100, tá certo? Aí, o que eu estou fazendo? Estou chamando essa função arquivo.write, e aí eu estou usando aquele nosso máscara de formatação, né? Usando porcentagem %d, ou seja, eu quero escrever como número inteiro. E isso aqui é uma string. Estou colocando o /n aqui para poder ficar cada número numa linha, tá certo? Se eu não colocar o /n, ele vai escrever um atrás do outro, sem espaço nem nada, um número de 1 a 100 na mesma linha, tá certo? Mas como eu estou colocando o /n aqui, ele vai escrever cada número numa linha. Depois, eu estou fechando o arquivo e estou dando um print no fim, só para a gente saber quando ele terminou aqui de escrever. Então, eu executei, ele terminou. Vamos olhar aqui os meus arquivos. Os números aí, né, que ele não tinha criado ainda, não existia. E aqui está um número em cada linha, certo? Veja o que acontece se eu tirar aquele /n. Então, vamos tirar aqui esse /n e executar a célula novamente. Vamos voltar lá para a gente olhar. Vamos atualizar aqui a página. Opa, olha só, escreveu todos os números, não dá nem para saber qual eram os números aqui na mesma linha, tá certo? Então, sempre lembrar de colocar o /n para separar as linhas. E vamos executar novamente. Atualizar o arquivo e ele aparece aqui. Então, é isso, essa primeira parte. Vocês vão fazer agora são 4 exercícios. Esse é um bom momento para dar um pause no vídeo e tentar fazer sozinho primeiro, tá certo? E eu vou fazer os 2 primeiros. Os 2 últimos vocês fazem já depois de ver como é que tá feito, né? Se ainda tá com dúvida, eu vou mostrar como é que faz o primeiro, o segundo, mas os outros vocês já devem ser capazes de fazer sozinhos. Mas se tiver dúvida depois é só me mandar uma mensagem, ok? Então, espero que vocês realmente tenham dado pause no vídeo, né? Vamos resolver aqui os exercícios. Vou começar pelo exercício 1, que diz o seguinte. Como primeiro exercício, leia o conteúdo do arquivo criado na célula anterior e mostre os números na tela. Não se esqueça de fechar o arquivo quando terminar de lê-lo. Você pode usar qualquer uma das funções de leitura que vimos anteriormente. Aqui,
O arquivo que foi criado na célula anterior é aquele arquivo chamado números.txt, que tinha lá números de 1 até 100. É isso? Então, vamos começar respondendo aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o arquivo para leitura, tá certo? Deletar essa parte aqui. Então, vou chamar o meu arquivo aqui, minha variável arquivo, de nome arquivo. Vou chamar a função open. Eu sei que o arquivo está na pasta arquivos e o nome é números.txt. Eu vou querer abrir como leitura, então não poderia escrever nada, mas para ficar mais direitinho, eu vou colocar o R aqui de leitura, tá certo? Pronto, agora eu quero ler o conteúdo do arquivo e mostrar na tela. Aqui você tem três opções de leitura aqui. Eu posso ler tudo de uma vez e mostrar o print, tá certo? Ou eu posso ler tudo de uma vez e guardar numa lista, ou então eu posso ler linha a linha, tá certo? E é isso que a gente vai fazer. Vou optar aqui pela terceira opção. Vou fazer aqui um for, linha em arquivo, vou dar um print na linha, tá certo? E por fim eu vou fechar o arquivo. Arquivo.close. Vamos executar. E que ele mostra todos os números, né? Aqui, se vocês olharem, é aquele mesmo problema de um barra N a mais, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar essa opção de leitura. Em vez de usar uma linha do arquivo, eu vou ler todo de uma vez. Chamar aqui texto, recebe, arquivo.read. E, por fim, dar um print no texto. Isso também vai mostrar o conteúdo do arquivo, só que agora ele não vai colocar um barra N extra aqui entre os números, né? Vai ficar mais organizado, ok? Então, pausem o vídeo, olhem aí como ficou a solução, compare com a solução de vocês, né? Então, antes da gente continuar. Vamos para o segundo exercício. No segundo exercício, ele pede: escreva um programa que lê o arquivo arquivos, vou até selecionar logo aqui para copiar, que contém a sequência de nucleotídeos que formam a origem do genoma de Vibrio cholerae e mostra quantos nucleotídeos existem na origem. Isso aqui vocês já fizeram algo parecido, né? Só que eu já dava a origem do genoma direto numa string, né? Agora a gente vai ler essa string do arquivo, tá certo? Então, da mesma forma, vou fazer lá como a gente tinha feito. Eu vou abrir o arquivo para leitura, também vou chamar de arquivo, chamando a função open, passando o nome do arquivo. Eu vou colar aqui o que eu copiei lá do texto, tá certo? É como leitora, né? Colocando o R aqui, em modo texto, omitiu o T para texto. E agora ele quer que leia o arquivo e calcule o tamanho da string. Então, isso é bem fácil, né? Então, a gente vai ler, guardando, botar aqui ORI. Ler tudo de uma vez, né? Só uma linha mesmo, então posso usar o read. E aí eu mostro o quê? O tamanho do ORI, né? Usando a função len, tá certo? Aí é só fechar o arquivo. Coloca aqui embaixo. Arquivo.close. Vamos executar. E o tamanho do ORI aqui é 540, como esperado, ok? Bem, os próximos exercícios, né, vocês vão fazer, depois vão me dizer se deu certo ou não. Ele pede para escrever um programa que gera 2 arquivos com 500 linhas cada. No primeiro arquivo, o programa escreve os números pares de 1 a 1000 e no outro os ímpares. Então, a estratégia aqui, você vai precisar de 2 arquivos, vai abrir como escrita, tá certo? E aí vai ser um for, né? Um range aqui de 1 até 1000, e aí dentro vai ter um if, se o resto da divisão,
né? Dependendo do qual o nome da variável que você usou no for, vamos supor, você usou for i, né? Em range de 1 até 1001. O que você vai fazer? Fazer um teste, se o resto da divisão por 2 for 0, vai escrever no arquivo que guarda os pares. Se não, vai escrever no arquivo que guarda os ímpares, ok? E aí, no final, fora do for, fecha os dois arquivos. Não esquecer de fechar os dois arquivos. O último exercício dessa parte, o que ele está pedindo? Na pasta arquivos existe um arquivo chamado notas.txt que contém um número inteiro de 0 a 100 em cada linha. Então ele está pedindo, leia esse arquivo, calcule e mostre a média das notas. Esse exercício é parecido com aquele exercício dos números. Só que agora, em vez de você só colocar um print nos números, o que a gente vai fazer? A gente vai ler cada número da linha, acumular numa soma, e no final divide pelo número de elementos, tá certo? Também a gente vai precisar de um contador para contar os números. Aqui, pessoal, quando você lê, o melhor é usar o for, né? Linha em arquivo. E na hora que você pegar a linha, né? Que lê usando... Ou na hora que você pegar a linha, você vai converter para inteiro antes de guardar, antes de somar, tá certo? Aí não se preocupe com aquele barra N que ele vai remover, só colocar dentro da função int, né? Que ele vai funcionar, tá certo? Se tiver dúvida, vocês me mandam um e-mail que eu mostro como faz. Então, para terminar o assunto de arquivos, a gente precisa falar um pouco sobre os arquivos mais complexos. Algumas vezes, né, você vai se deparar com arquivos que ele vai ter muito mais informação numa única linha do que apenas um número ou uma frase ou um nome, tá certo? Por exemplo, se você pensar numa planilha de dados, né? Que eu tenho várias colunas e várias linhas. Então, o que eu preciso nesse caso é usar algumas funções mais especiais para poder quebrar essa informação em pedaços menores. Para demonstrar isso, vamos supor que eu tenho, por exemplo, esse arquivo chamado telefones.txt, que tem nomes de pessoas e um número de telefone. Aqui, para simplificar, o meu número de telefone aqui só tem 4 números, tá certo? E aqui o que é importante notar é que os nomes, eles são nome e o telefone em cada linha e são separados por vírgula, certo? Isso é o que é o mais importante de perceber. Então, o que a gente vai querer? Eu quero ler os dados, né, desse arquivo telefones.txt e guardá-los em uma agenda de telefones. Nesse caso, a estrutura de dados que a gente vai usar é um dicionário, onde as chaves vão ser os nomes, né, das pessoas e os valores vão ser os telefones, tá certo? A gente vai supor que não vai existir pessoas com o mesmo nome, né, para não ter problema de só ter uma chave, tá certo? Quais são as funções que a gente vai precisar? A primeira delas é essa função split, tá certo? Que eu passo um separador como parâmetro, né? Que eu chamei aqui de sep, tá certo? O que essa função faz? Ela transforma uma string em uma lista, quebrando, né, os elementos da string exatamente nesse separador, tá certo? Esse separador não é incluso na lista, né, quando eu estou quebrando os elementos e formando as strings, tá certo? Ele é ignorado. Então, vamos ver aqui um exemplo. Suponha que a minha linha é uma linha lá da agenda, né? Então, é o Ringo com o telefone 6543, e aí vai ter o barra N, né? Estou simulando, fazendo de conta que eu acabei de ler uma linha do arquivo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa função split, né? Que ela é uma função de string, tá certo? Então, a linha é uma string. Chamei essa função split e eu quero que ele separe exatamente na vírgula. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma lista com 2 elementos. No primeiro vai colocar o Ringo e no segundo elemento vai colocar o 6543.
os dois ainda continuam texto, tá certo? Eu vou executar aqui para vocês verem, ok? Note que o /n não é descartado, né? A gente vai cuidar dele na próxima função, tá certo? Então, a próxima função é a função strip. Na função strip, o que ele vai fazer? Ele vai remover todos os elementos que aparecem, tá certo? No início e no final da string, que normalmente são ou é um caractere em branco, ou é um /n, ou é um tab, tá certo? Tudo isso ele vai remover do início e do final da string. Vamos ver aqui um exemplo. Então, eu tenho o mesmo caso do exemplo anterior, tem uma linha que tem o Ringo 6543. Eu vou chamar o split, né, como a gente fez no exemplo passado, que ele criou aqui a minha lista com dois elementos, né, posição 0 e a posição 1. Então, eu quero na posição 1 remover o /n. Então, eu chamo, lista 1 é uma string, então estou chamando ponto .strip, que ele vai remover esse /n, tá certo? Depois eu vou mostrar a lista. Então, pode ver que ele foi retirado aqui o caractere do /n. A próxima função é a função join. Ela é útil, por exemplo, se você tem uma lista de elementos e quer criar uma string, né, unindo todos esses elementos da lista usando um separador, tá certo? O separador vai ser exatamente a string que você chamou essa função join. Então, vamos ver aqui um exemplo. Suponha que eu tenho aqui na minha lista que já tem o Ringo e o 6543, e eu quero criar agora uma string separando esses elementos por vírgula. Então, eu uso a string com a vírgula, a partir dela eu chamo a função join, né, passando a lista como parâmetro. Ele vai pegar todas as strings dentro da lista e unir por vírgula. Lista tem que conter somente elementos do tipo string, tá certo? Para isso aqui funcionar. E depois eu dou um print na linha, vocês vão ver que é só um print na string. Ring 6543, ok? Pronto, agora a gente já tem todos os elementos que a gente vai precisar para ler a nossa agenda lá do arquivo, ok? Então aqui, nesse exemplo eu já fiz, o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou criar minha estrutura de dados, né? O meu dicionário aqui, agenda, onde a chave vai ser o nome da pessoa e o valor vai ser o telefone. Então, vou abrir o arquivo, né, que tá telefones.txt, vai ser do tipo leitura. Vou usar um for para cada linha do arquivo. O que eu vou fazer? A primeira coisa é eu vou ler a linha, né, dada a linha, eu vou separar os elementos por vírgula. Depois eu vou pegar o primeiro elemento, que vai ser o nome, né, já está como string. O segundo elemento vai ser o telefone. Como vai ter o /n lá no segundo elemento, eu também vou chamar a função strip aqui para remover aquele /n. Depois, na linha 9, eu vou inserir, né, a chave nome com o telefone na minha agenda aqui no dicionário, que foi criado lá em cima, tá certo? Depois eu vou fechar o arquivo e vou mostrar só a mensagem de que a agenda foi carregada com sucesso. Então, vou executar aqui a célula. A agenda foi carregada com sucesso. E aí, pessoal, a gente pode ver um exemplo aqui. Eu posso procurar aqui, né, um print aqui na minha agenda, procurar pelo Ringo, ok? Ver o telefone dele. Opa, executar aqui. Tá aí o Ringo 6543. E outra coisa que eu também posso fazer é inserir um novo elemento na agenda. Então, vamos supor que eu quero colocar agora o Phil. Então, Phil vai ser o telefone 9873. Pronto. Vou executar. Ele inseriu o Phil lá na agenda. E agora, o que a gente vai fazer? Agora eu quero salvar, né, minha agenda de volta no arquivo. Para salvar minha agenda no arquivo, o que nós vamos fazer? Agora eu vou abrir, né, o nome do arquivo, telefones.txt, como escrita. E aí eu vou percorrer a minha agenda,
né, pelas chaves aqui, ó, para for nome em agenda, para cada chave nome, eu vou chamar a função write do arquivo, passando o que vai ser o conteúdo da linha, né, colocando esse /n aqui no final. Meu conteúdo da linha são dois elementos que vão ser, primeiro, o nome, que era o mesmo formato anterior, né, nome, vírgula, telefone. Então, eu vou colocar aqui porcentagem S, vírgula, porcentagem S, e na primeira posição eu coloco o nome, certo? E na segunda posição eu coloco agenda nome, que é para pegar o telefone de nome. Na linha 5 eu fecho o arquivo e aqui eu mostro uma mensagem para saber que terminou, né? Que se a agenda foi salva com sucesso. Executando aqui, ele mostrou a agenda salva com sucesso. A gente pode olhar lá nos nossos arquivos, né? Volta aqui para o meu. Ver aqui o telefones.txt e a gente vê aqui que o fio foi adicionado, ok? Bem, com isso eu concluo a aula, deixo aqui mais 2 exercícios para o final, ok? Só explicar um pouquinho cada exercício. No exercício 5, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler um arquivo de notas, que está nesse notas2.txt, que contém nomes e notas separados por tab. Então, lembra que para quebrar o elemento no tab, vocês vão usar o /t, tá certo? Barra invertida T. Então, vou olhar aqui notas 2, para vocês olharem, ó. Então, aqui tem um nome, um tab e a nota daquela pessoa, e a nota aqui é um float, hein? Então, tem que usar um float na hora que lê o arquivo. Então, você vai mostrar a lista desses alunos que foram aprovados e a lista de alunos reprovados. Vocês vão ter que colocar em ordem alfabética. A gente já viu como fazer isso com dicionários, né? Colocar as chaves do dicionário em ordem alfabética. E para ser aprovado, a média tem que ser maior ou igual a 7. Então, como ali já estão as médias, vocês só precisam checar se essa nota é maior ou igual a 7. Por fim, o último exercício é um terceiro arquivo agora, notas3.txt, só que dessa vez, cada linha você vai ter um nome e 2 notas, também separados por tab. E esse arquivo também tem uma linha de cabeçalho, certo? Vamos olhar lá o arquivo. Então, aqui eu tenho um cabeçalho, nome, nota 1, nota 2, e aí os dados logo após o cabeçalho. Qual é a estratégia aqui? Aqui o ideal é vocês usarem a função readLines, guarda numa lista e aí pula a primeira lista, certo? Primeira linha, digo. Vocês percorrem a partir da posição 1 em diante da lista de linhas. E aí a mesma coisa, você vai mostrar a lista de alunos aprovados e a lista de alunos reprovados também em ordem alfabética. E aí, para ser aprovado, a média das notas deve ser superior ou igual a 7. Você vai calcular aqui a média aritmética, vai somar as 2 notas e dividir por 2. Bem, é isso. Com isso eu concluo o material sobre arquivos em Python. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vão me contactar. Na próxima semana, a gente vai fazer um exercício que usa os arquivos, continuando o trabalho da aula passada de laboratório, né, com o catálogo de sequências, né, que a gente começou a fazer na aula passada. E com isso também eu encerro todo o conteúdo do curso. Esse era o último assunto que estava faltando para vocês concluir o trabalho, tá certo? E qualquer coisa é só me procurar. Obrigada por assistir o vídeo até aqui e a gente se vê na próxima.